Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A produção industrial cresce em dezembro no acumulado do ano passado e na comparação com todos os indicadores de 2016. Os dados são do IBGE. Destaque também para o setor automotivo, de alimentos e o de produtos de informática. E nos números da Confederação Nacional da Indústria, a consolidação da reação do setor. Também no levantamento da CNI, houve elevação no faturamento, emprego e horas trabalhadas. A Bolsa fechou o começo do ano em alta. Foi o melhor janeiro em 12 anos. E no programa de hoje, uma entrevista especial e exclusiva com o secretário especial de Assuntos Estratégicos da presidência, Hussein Khalute. O Brasil enfrenta o desafio de equalizar os seus poderes para avançar ainda mais. Tudo isso agora, aqui, no Cenário Econômico, que já está no ar. A indústria brasileira cresceu no mês de dezembro, depois de 3 anos com a produção no negativo, e evidentemente quando a gente faz um comparativo anual. Os números mostram uma reação do setor ao consolidar a recuperação da produção industrial da maioria dos ramos pesquisados pelo IBGE. Os números são positivos em todos os comparativos. Vamos ao extrato dessa pesquisa divulgada hoje de manhã. Nós temos os números, está ali, olha. Em dezembro de 2017, obviamente comparado a novembro do ano passado, um crescimento de 2,8%. No ano de 2017, ou seja, no acumulado do ano passado, um crescimento de 2,5%, uma elevação, uma recuperação da indústria de 2,5%. No comparativo com dezembro de 2016 e dezembro de 2017, o aumento foi ainda maior, de 4,3%. Isso mostra claramente o quanto 2017, nós temos repetido isso com muita frequência aqui no cenário econômico, o quanto que dezembro de 2017, o ano todo, foi melhor para a economia do que 2016, ou seja, a recuperação começou verdadeiramente no ano passado. Nós temos um número para mostrar o quanto que a indústria sofreu em 2014, que teve queda de 3%, você vê justamente no gráfico ali, uma queda de 3% em vermelho. 2015 aprofundou essa queda para 8,3%, um encolhimento da indústria brasileira. Em 2016, 6,4%, e aí essa recuperação que aconteceu em 2017, com um avanço positivo ali de 2,5%, ou seja, acima do zero, ou seja, um crescimento verdadeiro da indústria brasileira. Isso tudo dá uma ideia de o quanto que nós tivemos de trabalho no ano passado. Começou com a agricultura, mas a gente percebeu que a indústria se recuperou ao longo do ano e, portanto, agora, muito provavelmente, no primeiro trimestre agora deste ano, o PIB vai ser puxado, tende a ser puxado também pela recuperação da indústria e não apenas pelo agronegócio, como aconteceu em 2017. Vamos lá para entender os destaques. Em relação a novembro de 2017, ou seja, dezembro do ano passado com novembro do ano passado, houve uma alta em 20 dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, de ramos industriais. Destaque para veículos, que subiu 7,4% no comparativo mensal, e produtos de informática com 10,3% de avanço. Nós temos um outro comparativo. Agora, quando a gente pega o ano de o dezembro de 2017, o ano de 2017 com 2016. Quais foram os ramos que chamaram a atenção, que tiveram uma alta bastante importante? Está ali, olha. Em relação a novembro de 2016, quando a gente pega exatamente esse comparativo, a alta em 20 dos 26 ramos pesquisados, veículos, por exemplo, para se ter uma ideia, houve um crescimento de 25,1%. Esse é o tamanho do acumulado que nós tivemos em relação a 2016. Metalurgia, 18,1%, ali está de 181, não é 18,1%. E informática, um crescimento, produtos de informática, 19,9%. Ou seja, nós fizemos um comparativo em relação ao mês e em relação, não a novembro de 2016, ao ano todo 2016. A recuperação da indústria está muito consolidada nesses números do IBGE. Nós vamos falar mais desse crescimento da indústria daqui a pouco. A Confederação Nacional da Indústria também divulgou hoje números do setor em todo o país. Daqui a pouco a gente tem os números da CNI. E depois de iniciar a recuperação da economia no ano passado, o Brasil enfrenta o desafio natural de continuar avançando dentro do cenário internacional. Maior potência agrícola do mundo, uma das 10 maiores economias do planeta, uma diplomacia comercial competente.
mas o país precisa equalizar e aumentar a sua capacidade e potencial em outras áreas para se firmar. A opinião é de Hussein Kaluti, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, que fez uma análise do atual momento do Brasil em entrevista exclusiva ao cenário econômico que você acompanha agora. Professor Hussein, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Nós temos uma realidade brasileira que espanta a todos quando decide crescer e dar certo e espanta ainda mais quando dá errado. Não raro eu tenho números e vetores de crescimento no país, de coisas que têm potencial ainda maior, mas também eu tenho coisas que puxam para baixo. Não raro a gente tem esse grande problema. Onde é que nós estamos hoje no mundo e, na sua opinião, onde é que nós podemos chegar? A entidade Brasil, a nação Brasil, onde é que ela pode chegar, mas de onde ela vai partir? Bom, primeiro, muito obrigado por me receber aqui, Piotr. É um prazer. É um prazer revê-lo novamente. Eu penso que o Brasil tem potencialidades enormes. Não é à toa, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Não é à toa um país como o Brasil, em que há menos de 2 anos encontrava-se numa recessão profunda, no âmbito de uma crise econômica, consegue se recuperar em menos de 2 anos, onde a inflação está contida e os números se apresentam de forma positiva, refletindo essa recuperação econômica. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro motivo é que o Brasil é um país forte, tem instituições sólidas e tem capacidade humana de se reinventar. Segundo, capacidade de gestão. O Brasil tem talentos e o governo tem focado seus esforços na qualificação do desenvolvimento nacional brasileiro. Hoje, no âmbito do governo, está muito claro que para o país encontrar um espaço proporcional à sua grandeza no tabuleiro internacional, nós temos que qualificar o nosso desenvolvimento. Isso passa necessariamente pelo investimento em infraestrutura. O Brasil só vai conseguir ter um espaço consonante à sua envergadura se ampliar sua produtividade, tornar-se mais competitivo e dar o salto tecnológico. Esses 3 pilares são fundamentais na definição da nossa proporção dentro da arena global. Me permita só, a questão da infraestrutura, a questão da tecnologia e qual é o terceiro? Produtividade e competitividade. Bom, vamos pegar o caso do agronegócio que chama atenção, porque foi exatamente uma decisão que esse país tomou lá nos anos 70 de pensar em ser grande. Foi uma estratégia ainda dos governos militares, por exemplo, ter soja num clima quente do centro-oeste, e hoje nós somos uma potência agrícola, uma potência, na verdade, de produção alimentar no mundo. Lá atrás nós conseguimos fazer isso. O agronegócio brasileiro, costuma-se dizer, os especialistas dizem, é extremamente competitivo e produtivo da porteira para dentro. Mas aí eu tenho um problema de infraestrutura para fazer chegar nos portos e aeroportos para exportação, que é o grande mote de grandes produções como nós temos. Mas isso também foi fruto de tecnologia. É aí que começa o drama da infraestrutura, que pode fazer esse salto maior do país? Eu acho que o que está acontecendo é, enquanto você não remodelar a tua infraestrutura física e tecnológica, você não vai conseguir integrar as cadeias produtivas dentro do território brasileiro. Tá? Então você vai ter ainda grandes gaps econômicos, grandes espaços, áreas mais desenvolvidas do que outras. Para que esse desenvolvimento ele seja harmônico e seja horizontal, você precisa investir em infraestrutura. O que o governo hoje está fazendo com a concessão de portos, aeroportos, rodovias e por aí vai. Isso é fundamental. É necessário investimento maciço. Sem esse investimento nessa plataforma, é muito difícil a gente qualificar o nosso desenvolvimento. Veja bem, hoje para você transportar, por exemplo, um determinado produto de São Paulo ao Nordeste brasileiro, só de frete, ele custa às vezes mais caro do que o mesmo produto vindo da China ao Nordeste brasileiro. Tá? Então, tem alguma coisa errada aí. Tá? Claro. Isso, a infraestrutura é cara, os impostos são maçantes e isso
torna caro para o empresário e caro, ainda mais o produto, para o consumidor. Isso acaba levando ao quê? A desindustrialização. Para que o Brasil não caia no limbo da desindustrialização, nós precisamos investir e recuperar a nossa infraestrutura. Evidentemente que o governo tem envidado esforços. Paralelo a isso, as reformas que têm sido engendradas no âmbito do Congresso Nacional. O governo tem sido muito bem sucedido de trabalhar a recomposição dos tributos, né? Criar determinados incentivos, efetuando a reforma trabalhista. Tudo isso serve para reaquecer a economia, serve para integrar as cadeias de valor, tornar para o cidadão os produtos de necessidade básica mais adequados ao seu bolso. Tá? Então, nós estamos num processo que, na minha percepção, vai recolocar o Brasil em outro patamar. Quem vai receber o governo em 2019 receberá um governo muito melhor do que o governo que o presidente Michel Temer recebeu quando da impeachment da ex-presidente da República. Portanto, eu acho que a recuperação da economia brasileira, ela se dá muito em função de dois elementos. E não adianta investir em infraestrutura sem eficiência. Claro. A palavra-chave é eficiência. E com planejamento. E com planejamento. De 20, 30 anos. Aliás, qual é o número de planejamento? Quando se fala, vamos planejar o país para quantos anos? Qual é esse número mágico? Olha, hoje se trabalha com a Rota 2030, por exemplo. 20, hoje se trabalha com outros números. O que eu acho de um planejamento estratégico? Existem várias formas de planejar o desenvolvimento de um país. E cada área ela tem a sua velocidade. Quando se coloca uma marca de 20 anos, a depender, por exemplo, da área da base industrial de defesa. Base industrial de defesa, você não precisa planejar ela por 20 anos, porque ela hoje está num patamar bastante competitivo. Né? Então, talvez em 10 anos essa área estará muito mais bem estruturada. Né? Talvez em infraestrutura a gente vai precisar de um investimento mais de longo prazo, né? Para concluir todo a interligação da malha rodoviária, ferroviária, de todos os modais de transporte. Todos os modais de transporte. E depois, no futuro, uma malha ferroviária não vai precisar de um tempo, precisar de talvez 2 décadas. Eu não gosto de trabalhar em período. O que eu acho? Você trabalha num planejamento de 20 anos, o que vai acontecer? Daqui a 4 anos, 8 anos, você pode ter um governo de um perfil ideológico que ele entende que aquele modelo de planejamento não é o adequado para o Brasil. E isso que tem acontecido tradicionalmente. O que nós temos que encontrar é quais são os denominadores importantes que recolocam e requalificam o nosso desenvolvimento. E esses denominadores, eu creio que já encontramos. Vamos falar de escola. Esse assunto lhe é caro, você é professor, inclusive em Harvard, está de licença justamente para trabalhar para o governo brasileiro. Onde é que as universidades brasileiras, de onde podem sair soluções e alternativas da universidade brasileira que sirvam à sociedade nesse planejamento de longo prazo? Qual é o momento da universidade brasileira em relação, sobretudo, à pesquisa? Não existe, na minha visão, um país moderno, competitivo, produtivo e desenvolvido com universidades atrasadas ou aquém do patamar que esse país hoje se encontra no mundo. Pegamos Estados Unidos, pegamos França, pegamos o Reino Unido, se nós pegamos a Alemanha, se nós olharmos para o padrão de desenvolvimento desses países, por exemplo, para o padrão de sua força econômica, para o padrão de sua produção tecnológica, para o padrão de sua indústria, vamos ver que a universidade está no mesmo patamar, ela não está muito distante. E o que nosso grande desafio, talvez, no Brasil, é elevar o padrão da universidade, especialmente no campo científico e tecnológico, ao mesmo nível de nossas capacidades econômicas. A gente já não tem essa receita, Hussein, porque, por exemplo, eu tenho a pesquisa de genoma. A doutora Maiana Zatz, aqui na Universidade de São Paulo, é referência hoje. Ou seja, eu tenho dentro da própria Universidade de São Paulo, para pegar talvez a maior delas, que é uma universidade pública, ou seja, centros de excelência e outros centros que a gente não percebe um nível de estudo avançado.
Por que eu consigo ser dentro da mesma universidade bom em alguma área e não bom em outra área? E muito ruim, às vezes, em outras áreas? Bom, eu acho que o nosso modelo de gestão universitária, na minha percepção, falo como professor, ele é um pouco deficitário. Nós temos que repensar o modelo de gestão universitária no Brasil. E nós precisamos saber como realocar os recursos. As nossas universidades, elas recebem quase nada para pesquisa em ciência e tecnologia. Nossas universidades, elas estão muito mais padronizadas para o ensino e menos para a pesquisa. Por isso você encontra, às vezes, uma desarmonia entre pesquisa e ensino. Se a gente olhar, por exemplo, as grandes universidades americanas, a grande função do professor, mais do que da aula, é pesquisar. Ele existe lá, ele está lá, para gerar conhecimento. E se você não gera conhecimento, você não se desenvolve. Então, o conhecimento ele é fundamental. E hoje, eu falo de forma genérica. Claro que no Brasil, no âmbito das universidades, existem áreas no campo da ciência mais avançado do que outras áreas. O campo das exatas é mais avançado, na minha visão, do que o campo das humanas. Então, nós temos que repensar esse modelo. Veja bem, um país desenvolvido e que define seu espaço de poder nas relações internacionais, ele precisa equalizar os seus poderes. Quais são os poderes de um país? O poder econômico, o poder diplomático, político-diplomático, poder militar, poder de inteligência e sua capacidade científica e tecnológica, ou seja, conhecimento. Do qual nós estamos falando agora. Então, se a gente olhar, por exemplo, países como os Estados Unidos, você vai olhar o poder econômico dos Estados Unidos está simétrico ao seu poder militar, que está simétrico ao seu poder de inteligência, que está simétrico ao seu poder político-diplomático, que está simétrico ao seu poder educacional. E o Reino Unido é da mesma forma. Nós temos uma simetria nisso. Assimetria nisso. Então, nós estamos a 7ª economia do mundo, mas nosso modelo educacional não é, por isso, não reflete a um país que é a 7ª economia do mundo. O nosso modelo universitário não está proporcional ao nosso peso econômico. O nosso poder militar não está proporcional ao nosso peso econômico. Então, nós precisamos o quê? Elevar nosso poder militar, poder da inteligência e o poder educacional, para equacioná-los ao poder econômico. Então, essa simetria nos coloca na conjuntura desafiante que temos que mudar lá ao longo do tempo. É essa simetria que nos coloca em condição, se a gente fizer uma análise bem áspera, inferior em relação aos outros que têm poder econômico semelhante, é isso? Olha, essa é uma forma de enxergar o problema. Eu não acho que nos coloca numa posição inferior, que o Brasil é um país que tem potencialidades extraordinárias. Nos coloca numa posição em que nos obriga a saber usar melhor os nossos instrumentos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos capacidade de melhorar esses índices e nós estamos em vias de melhorar esses índices. Nós fizemos olha nos últimos 30 anos a transição que o Brasil sofreu. Nós saímos de um modelo de governo dos presidentes militares em que apostaram no projeto nacional desenvolvimentista. Isso. Depois nós entramos numa era de crises econômicas cíclicas durante os anos 80. Nos anos 90 nós passamos um período de reajuste do nosso modelo econômico e com readaptação democrática. Perfeito. Não é? Entramos na década de 2000 com o crescimento constante, reorganizando o poder, por exemplo, do agrobusiness brasileiro, transformando o Brasil no maior potencial alimentar do mundo, nos colocando num patamar diferenciado no contexto geoeconômico internacional. E eu acho que essa década, né, que está por entrar é a década da qualificação do nosso desenvolvimento. Então, o Brasil está evoluindo em estágios. Talvez esse processo poderia ter sido de uma forma mais organizada, mais bem planejada? Poderia. Mas não é porque esses equívocos ocorreram é que nós não vamos conseguir ser mais eficientes no futuro. A missão do governo atual é entregar um Brasil melhor do que recebeu, colocar o Brasil em outro patamar de desenvolvimento,
concluir as reformas fundamentais para esse processo de desenvolvimento que nós estamos falando, e sem essas reformas nós seguiremos amarrados a um monte de problemas que impedem o nosso avanço socioeconômico. Hussein, em 30 segundos, eu sei que o tempo é curto, eu tive uma experiência uma vez no governo americano e era sobre exatamente a potencialidade brasileira. Disse assim: mas em comércio vocês negociam duro como vocês não faziam antes. Isso foi exatamente na reeleição do presidente Bush. Eu estou falando de 2004, né? Em 2004. Essa área diplomática avançou bastante. Daqueles pilares todos de estar equalizado, isso avançou bastante, não avançou? A nossa diplomacia comercial ela é muito poderosa, ela é muito qualificada. Seja o Ministério das Relações Exteriores, seja o nosso Ministério de Indústria, Comércio e Serviços. São duas estruturas que dominam todas as tecnicidades do comércio internacional, dos processos de negociação, dos processos de negociações comerciais. Sim, claro. Não é à toa que temos hoje o diretor-geral da OMC, que é o brasileiro, o embaixador Roberto Azevedo. Então, acho que o Brasil é hoje, incontestavelmente, tem os quadros dos melhores negociadores econômico-comerciais do mundo. E isso é importante para essa nova fase, né? O processo de acessão do Brasil à OCDE é parte dessa transformação e essas instituições, especialmente o Itamaraty e a Fazenda, terão um papel muito relevante para o país nesse processo. Professor Hussein Kaluti. Meu querido amigo Piotr. Obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Senado. É uma honra estar com você. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado. E daqui a pouco os números do mercado financeiro, a valorização do Ibovespa em janeiro deste ano foi a melhor dos últimos 12 anos. Nós voltamos em instantes. E em dezembro a indústria aumentou o faturamento e contratou mais funcionários. Os dados são da CNI e comprovam a recuperação do setor. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e nos traz esses detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Dezembro realmente foi um mês muito positivo para a indústria brasileira. E olha que normalmente é uma época onde começam as férias coletivas por causa das festividades de Natal e de Ano Novo. Mas mesmo assim a indústria encerrou o ano com alta. O faturamento subiu 0,2% no mês de dezembro. As horas trabalhadas da indústria também subiram 0,8%. E a indústria contratou mais funcionários no último mês do ano, tanto que foi registrada uma alta de 0,3%. A maior, inclusive, desde 2014. Quase todo o segundo semestre do ano passado foi de altas nas contratações nas indústrias brasileiras. Apenas agosto registrou um índice negativo. Em dezembro, 78% da capacidade instalada das indústrias brasileiras estavam sendo utilizadas. E a CNI acredita que no início desse ano a indústria vai crescer ainda mais. Piotr. Que é a previsão justamente da indústria compor um crescimento maior do PIB agora, já a partir do primeiro trimestre agora de 2018. Vamos aos números do mercado financeiro de hoje. Ontem a Bolsa voltou a subir, nós temos já o fechamento do mercado nesta quinta-feira, vamos lá. Hoje uma alta de 0,69%, 85.495 pontos. Nós temos também o dólar comercial hoje em queda de 0,37% a R$ 3,16. O índice Bovespa, que nós vimos hoje também registrando uma alta, teve alta de 11,14% e o seu melhor mês de janeiro de valorização em 12 anos. As ações de siderúrgicas, de bancos e da Petrobras lideraram os ganhos do Ibovespa no mês de janeiro. Dos 64 papéis que compõem o índice, 9 tiveram um avanço acima de 20% no mês, ou seja, valorização de 20% agora em janeiro. O principal índice de ações da Bolsa Paulista terminou janeiro a 84.912 pontos, acumulando alta de 11,14% em janeiro, ou seja, na média. Este é o melhor resultado para o mês desde 2012. Nós temos as telas com o ranking de ganhos do Ibovespa. CSN foi o que mais subiu no mês, com valorização de 31,15%.
seguido por Usiminas ON, que teve 30%, pouco mais de 30% de valorização, Petrobras com 25,96%, Banco do Brasil com 24,74% de valorização e Itaú Unibanco com 22,78%. São os 5 que mais tiveram valorização. Vamos dar uma olhadinha como é que essas empresas fecharam hoje. Nós temos ali também a cotação de hoje dessas empresas, as mesmas empresas que mais valorizaram no mês de janeiro. Está ali, olha, CSN, alta também hoje, de 0,92%, mantém o ritmo de alta. Vamos lá? Usiminas, hoje uma queda de 1,01%, o que pode ser também realização de lucro. Vamos lá. Temos agora a Petrobras, uma alta importante de Petrobras hoje, com 3,29% a R$ 22,00 por ação. E nós temos também o Banco do Brasil, uma valorização de 0,38%. E agora o Itaú Unibanco, hoje próximo da estabilidade, uma queda de 0,09%. Nós estamos falando de uma estabilidade. Ou seja, parte das ações, assim, a maior parte inclusive, continua em alta também no dia de hoje. Essas 5 ações que mais subiram no mês de janeiro. O cenário econômico termina aqui, daqui a pouco tem os Corredores do Poder, diretamente de Brasília. Obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite, até amanhã.